Gente, eu sei que eu queria falar uma coisa com vocês hoje. O que é? Calcinhas. Calcinhas? Eu não sei se o Arthur namora, mas o Marcelo, eu sei que ele namora. Eu também namoro já há bastante tempo. E eu passei por um rito hoje, que é o qual que eu odeio. Você teve que usar calcinha? Não, cara, muito mais desagradável. Eu fui comprar calcinhas com a minha namorada. Isso é um assunto horrível pra mim. Porque eu fico extremamente incômodo da situação. Porque não é comprar as dela com ela, é ver as outras mulheres comprando. Eu imagino o seu sentimento, cara. Todas as mulheres ali olhando e falando, caraca, o que esse homem está fazendo nessa sessão? Não, é muito pior, cara. Porque elas não ligam pra você. Não, então, hoje, não existisse ali. Exato. Então hoje, a hora que eu estava entrando na loja, duas garotas de mais ou menos uns 14 anos, entrando junto. Eu falei, vai ser uma compra daquelas, né? Você não sabe pra onde olhar. Pra onde você olhar, acredite, você está olhando errado. Você tá olhando pra uma mulher, né? Não tem jeito. Mesmo não tem como. Não importa. Você conversa da sua namorada com a vendedora, tá te deixando desconfortável porque você não quer saber exatamente como se compram calcinhas. Olhar pro lado não vai te melhorar a situação em nada. Porque no meu caso você vai ver menores de idade comprando calcinhas. É uma situação mais desconfortável ainda. Você fica taxado de tio safado, né? É o que Jack Bauer chamaria de impossible situation. Não tem escapatória. Aonde você olhar, você está encrencado. Você está constrangido, né? Você está constrangido, exato. O pior é que você nem pode chamar a Chloe nessa situação. Bom, galera, eu sou o Marcelo. Eu sou o Arthur. E eu sou um cara extremamente constrangido. E hoje nós estamos aqui em mais um Urudcast para falar sobre desenhos animados. E aí, vamos começar? Vamos começar então. Desenhos. Eu não sei desenhar, cara. Você sabe que é uma frustração, porque teu irmão desenha e eu sempre quis desenhar. Eu também. Acho que é por isso que eu comecei a escrever. Pra compensar. Cara, mas desenhar é tão fácil, cara. Você não precisa desenhar bem, é só desenhar, pô. Não, calma aí. Ter uma casinha, um homem de palito, todo mundo sabe. Isso. Nós estamos falando de você desenhar bem o bastante pra uma menina olhar e falar, que bonito esse desenho. Sabe aquela calcinha que você ficou sem graça de ver na outra loja? Eu tô usando pra você hoje. Mas poxa, você pode fazer um bonequinho de palito engraçadinho, cara. Eu tô falando por experiência própria, tá? Não, eu não tenho habilidade nem pra fazer ele engraçadinho, cara. Claro, eu também. O meu desenho era desanimado, ele não tinha nada de animado. Era o desenho drama, né? Era o meta-desenho, né? O desenho já passava o drama nele mesmo. Mas vamos lá, Marcelo, qual que é o cenário político, social, econômico, cultural dos desenhos animados? Bom, a primeira ideia, assim, de desenhos animados, por incrível que pareça, alguns historiadores falam sobre a Idade da Pedra ainda. Quando eles tinham pinturas nas cavernas com os animais com 8 patas, por exemplo, pra indicar que eles estavam se movimentando, ao invés das 4 só. O tempo todo que eles caras não sabiam contar. Ou você pode ligar também que na verdade eles tinham 8 patas porque eram alienígenas, mas isso não vem necessariamente ao caso. O Homer Simpson deixou cair um barril dentro do lado dele também. também, né? Pode ser. Mas assim, tirando esse momento histórico ou pré-histórico, né? A gente tem no século XIX a criação do praxinoscópio na França, que era um aparelho capaz de projetar as imagens em movimento na parede antes até do cinema mesmo, que era através de um cilindro com espelhos e desenhos pintados dentro dele. Conforme esse cilindro era girado, o movimento do cilindro e o reflexo das imagens nos espelhos fazia com que você visse as imagens se movendo. Mais ou menos que foi seu cinema depois, né? Sim, mas o cinema ele partia da ideia assim de fotografias, né? Entre aspas, assim. E o desenho eram desenhos mesmo, pinturas. Ou homens de palitinho, né? Ou homens de palitinho, no caso, né? Se fosse mais trash, né? Se fosse o Marcelo ou eu desenhando, seriam homens de palitinho. Um dramático e outro não dramático. Então vamos começar falando um pouco dos desenhos assim que marcaram... Século XX quando interessa, né? Desenhos que marcaram um pouco aí a nossa história, né? Não necessariamente todo mundo gosta desses desenhos, mas são desenhos que pra gente, de alguma forma, fizeram parte da infância ou até da vida adulta, né? Porque eu continuo assistindo desenho até hoje, então eu também, não fez muita diferença. Também, assisto. Por sinal, cara, tem uma coisa legal. A primeira transmissão, se não me engano, de TV, foi o Gato Félix. Então, cara, eu descobri fazendo... Era o boneco do Gato Félix, não o desenho. Mas... Uma lida aqui. Ele era usado, acho que pra calibrar, inclusive, a imagem. O Gato Félix, cara, ele é de 1917. Cara,
é muito velho, eu não consigo, eu não imagino, assim, eu sei que o Gato Félix é velho pra caramba, mas eu não fazia ideia que era tanto. Tão velho. Eu achava que era tipo 1930, alguma coisa do gênero, assim, Esse sabe? é um desenho que eu não suporto, é o Gato Félix. Cara. Não, eu não gostava quando era criança, eu não gosto agora, Não gostava, e acho que eu não vou Gato gostar Félix quando eu ficar mais velho também. Eu sou Tem o um único desenho que defensor do Gato Félix aqui, né, cara? Puta desenho bom, cara. Não sei como é que vocês não gostam. Tá maluco, cara, é horrível o Gato Félix. É um gato Não tem pé nem com uma cabeça. bolsa mágica em que ele tira qualquer coisa da bolsa. É impossível Então, cara, tratar disso, cara. Se você assistisse um vídeo no YouTube sem conhecer o Gato Félix de um gato e uma bolsa, você ia gostar, cara. Não ia, cara. Ia ter mais de milhões de visualizações, você ia assistir e ia gostar. Não, ia porque todo mundo assiste. Você põe gato no YouTube e todo mundo assiste. Não importa o que. Eu Cara, sou o único que não assisto, cara, porque eu não tenho paciência pra ver vídeos de gatinhos. Não suporto. E do gatinho tocando piano, porra. Nossa, cara, é chato pra caramba. É esse muito vídeo. legal. Não, cara, insuportável. Piano cat lá. Não. E não dá, cara. Não tem pé nem cabeça o desenho. O gato ele tira o rabo, ele põe É um uma rabo viagem, de volta, é ele uma vira o viagem rabo de drogas brava, né, cara? Nossa, não dá, cara. Mas muito exatamente da LSD. época. É exatamente da época onde o desenho não era pra ter sentido, né? Não era um objetivo principal, era passagem de Olha tempo só. mesmo. Não, olha só, veja bem. Perna longa entra por um buraco e sai em outro. Ele põe Ele pinta um buraco na parede e atravessa. e atravessa. Isso não tem sentido. Ele Perna- se veste de mulher e o hortelino fica apaixonado. Isso não tem sentido. Ok. Mas é engraçado pra caramba. Mas é engraçado, sim. O Gato Félix, ele tira o rabo e usa como uma espada, depois um ponto de interrogação, depois pra fazer um exame de próstata e ele põe o rabo de volta. Cara, isso não faz sentido. Olha aí, ó, o Marcelo tá dando risada. Faz sentido. Faz sentido e é engraçado, cara. Se Não, eu assistisse esse episódio de novo hoje, eu ia cagar de dar risada de novo. Não existe um episódio, efetivamente, que ele faz exame de próstata em alguém com rabo, né? Não sei, deve ter, cara. Era um desenho todo perturbado. Ai. Uma curiosidade sobre o Gato Félix que não tem a ver com o desenho propriamente dito é que o Todd McFarlane, que desenhava, que é o criador do Spawn e desenhou durante um bom tempo o Homem-Aranha, todas as capas dele do Homem-Aranha, ele escondia o Gato Félix em algum lugar na capa. Caralho, eu Sério? preciso ver Porque isso. ele é fã do Gato Félix. Eu vou ter que ver isso. Eu vou ter que também. procurar isso. Nossa, que easter egg fantástico, cara. Nossa. Digita aí, Todd McFarlane, Gato Félix. Esse Todd McFarlane é parente ou relativo ao sétimo? Não, cara, eu sempre Até onde eu pensei sei, isso. não. Não tem nada a ver. Ah, Bom, tirando o Gato Félix, nós já decidimos que só o Arthur gosta dele, e o Todd McFarlane. bastante, né? O que mais vocês gostavam de assistir assim? Pro público entender. Nessa primeira parte do programa, nós vamos falar de desenhos até assim, começo dos anos 90, mais ou menos. Isso. Tá? Então assim, o que vocês gostavam de assistir dessa época, ou o que vocês não suportavam assistir? Deixando bem claro pro público que assim, não vamos falar de todos os desenhos que existem, não vamos falar de todos os desenhos que passaram na TV aqui no Brasil, nós vamos falar do que a gente gostava ou não gostava. É o que importa. Eu vou cagar regra e sinto muito. É a opinião que vale. Ah, mas os comentários estão aí pra isso, cara. Se faltar alguma coisa, por favor, falem e respondam aí nos comentários que a gente fala depois e comenta. Isso. Eu vou criticar todos, fica tranquilo. Ah, vai ter algum defensor do Gato Félix, cara, você vai ver. Esses desenhos, assim, Não vale bem comprar, clássicos. não vale comprar defensores, hein? Ah, eu tenho outros desenhos que vocês odeiam e que eu amo, você vai ver só. Cara, desses desenhos bem clássicos, tem dois que eu gosto muito. Fala aí. Um deles é da Warner, que é o Papaléguas e o Coiote. Bom. Adoro, eu assisto era até meu hoje eu assisto, e morro de dar risada. Ó, eu vou te falar, era Mas muito tem repetitivo. Eu achava o Coiote e Papaléguas muito repetitivo, cara. Era sempre a mesma parada. Claro, cara, o Coiote quer pegar o Papaléguas, não tem erro. Até Isso. aí, o Tom e Jerry era a mesma coisa. Então, mas tem um outro da Warner, que eu sempre achei que era o Coiote, eu descobri há um mês atrás que não era o Coiote. Que é o que o Coiote tenta roubar as ovelhas, e tem o cão pastor vigiando. Ah, eu sei qual que é. Eu também achava que era o mesmo Coiote, não Não é? é o mesmo Coiote. Caraca, você acabou de destruir a minha infância. Então, um mês atrás que eu descobri por um acaso. Não é o mesmo Coiote. Você foi descobrir por um acaso mesmo ou você tava pesquisando algo relacionado a calcinhas e Não. parou, caiu? Eu não lembro o que eu tava fazendo, que eu recebi essa informação e eu falei, meu Deus. Eu fui checar, não é o mesmo Coiote. E eu achava fantástico, esse desenho eu assisto até hoje também, e eu achava, sabe o que eu acho mais legal? Que ele tá roubando, tal, não sei o que, aí toca a sirene, aí para o que tá fazendo, bate ponto, hello Joe, hello Mark, pega e vão embora juntos. Aí entra os dois. Cara, eu achava isso uma sacada genial no desenho. Cara, da onde eles estavam e continuam. Então tem uma que é fantástica, o cachorro ele pega, ele tá bofeteando o Coiote, aí toca o sino, eles param,
Mark, hello Mark, hello Joe, até mais Mark, hello. Entra o outro cachorro, outro coiote na mesma posição, pega o coiote na mesma posição. Eu gostava desse desenho, cara, mas assim, ele não era um dos grandes desenhos, assim, né? Se a gente parar pra pensar, na verdade ele era meio que um desenho de tapa-buraco, quase assim, né? Ele era o que passava quando o Pernalonga tava de férias. Isso, é mais ou menos isso mesmo. Aquele cara, o afrodescendente, que você não pode mais falar negro, né, agora, no Jornal Nacional, quando ele tá de férias, é mais ou menos Cut! Então, isso vai pro ar, viu? Eu não vou editar essa parte, não. É com o Guilherme isso, hein, cara? Depois aguenta no teu e-mail aí, velho. Prospectos aí. Não, até porque, na verdade, ele não criticou o fato. Não, eu entendo. Não, é a mesma coisa que você pegar um apresentador da Record. Mas eu não lembro do cara. Eu também não. Aliás, eu nem faço ideia. Não que eu não assisto mais Jornal Nacional faz tanto tempo. Então, mas é o que o Guilherme falou mesmo, cara. Sai de férias de um apresentador, os caras, por exemplo, na Record, não tem nem quem colocar. Eles colocam um desenho do Pica-Pau. No horário do programa. Eles não têm repórter reserva, né? Não, pelo menos na Globo eles têm um repórter reserva, cara. Tem um âncora reserva. Não, e se você for ver, tipo, esse cara que é meio que suplente do William Bonner, esse cara nunca vai ser âncora, né? Porque ele é mais velho do que o William Bonner. E quando o William Bonner se aposentar, ele já vai estar fora da TV. É meio tenso isso. Mas Sobre host aí, o cara que cobre séries, olha, o Arthur tá aí de coaching, tá na hora de subir a carreira, novos voos. Mas vamos voltar pros desenhos, vai, por favor. Olha, um desenho bom que eu tenho certeza que vocês odeiam é o Manda-Chuva. Não, cara, eu gosto do Manda-Chuva. Ah, mas eu acho que o Marcelo não gosta. Quando eu era criança, eu não suportava o Manda-Chuva. Eu posso até, assim, ter que reassistir ele pra ver se eu entendo alguma coisa. Mas, sério, entre o Manda-Chuva e o Zé Carioca dava de 10 no Manda-Chuva. É que o desenho do Zé Carioca. Ah, não tinha, mano. Os dois estão no mesmo patamar. Não, com a mesma pegada. E eu vou te falar que, cara, reassiste o Manda-Chuva que você vai entender com outros olhos e aí ele vai passar a ser engraçado. É, porque ele tem um sentido mais adulto quando você tá adulto. Eu vou fazer é um daqueles desenhos que pra criança era só o desenho. Porque todo o contexto é adulto pra caralho. Eu vou fazer um esforço. E era legal o Manda-Chuva usando, acho que era o Batutinha, né? Aquele azul, aquele gatinho. Batatinha. Batatinha. Batatinha é uma coisa. Era muito legal, cara. Era muito legal. Batatinha, ok, Manda-Chuva. Ele falava ok pra tudo, cara. Manda-Chuva chegava assim, eu preciso subir a escada e não tem um degrau. Ok, Manda-Chuva. Daí ele virava um degrau do... É um desenho de máfia. Ah, e tem um episódio em que esse Batatinha, o Batatinha... o Batatinha. Eu vou falar Batutinha até o final do programa. E ele se revoltou contra o Manda-Chuva, porque o Manda-Chuva fazia muita sacanagem com ele se revolta contra o Manda-Chuva, e ele chega e fala assim, eu não vou mais seguir você, etc. Daí fica um episódio só solo do Batatinha. Cara, é muito bom já episódio. Muito bom, cara. Muito bom. Outro já que a gente entrou em Hanna-Barbera e nós vamos ficar aqui um tempo, outro que era muito bom dessa leva da Hanna-Barbera que eu ainda gosto hoje, é a dupla dos Flintstones e dos Jacksons, cara. Cara, eu gostava dos Flintstones, mas eu achava os Jacksons, assim, eu achava legal tal, mas eu achava meio chato, assim, E tem um por fora que era os Mussarela. Então, os Mussarela também, mais ou menos, né? Os Mussarela versão B, né? É, exatamente. Com baixo orçamento, né? Baixo orçamento de um desenho que já era de baixo orçamento, né? Ô, Guilherme, mas eu achava legal, cara. Mas fala mais sobre o Mussarela, porque de nome eu tô lembrando, cara, mas eu acho que eu já assisti esse desenho, mas não... É que assim como os Flintstones e os Jacksons, o Mussarela era um espelho do American Way of Life, pra mostrar que o estilo de vida americano funcionava perfeitamente independente da era que você se situava. Então, ela era uma família que o pai trabalhava em alguma coisa, sei lá o que, a mãe era dona de casa, ele tinha um filho adolescente que era atleta, uma filha gostosa e uma criança. Sendo gostosa ou qualquer coisa, né? Sendo gostosa... Cara, e era isso. Tinha um episódio muito bom que eles iam comer pizza na Torre de Pisa, e ela não era inclinada ainda. Por sinal, falando em Torre de Pisa, só fazer um último parênteses do programa,
Eu descobri quem é que entortou a Torre de Pisa. Quem? Não foi o Hulk, né? Não, Dr. Who. Por quê? Ah, sim. Já faz Ele falou no Episódio agora da oitava temporada, o quê? Ele cita aquele que convenceu a entortarem a torre. Só, já que a gente sempre dá um jeito de citar Dr. Who de alguma forma, hoje eu assisti o especial de 50 anos, então só falta agora o especial de Natal da 7ª temporada pra eu acabar. Pô, cara, o especial de Natal é muito bonito. Que é o The Time of the Doctor. Você chorou no especial, no Day of the Doctor? Cara, assim, dei aquela segurada de lágrima no finalzinho, na hora que aparecem todos os doutores reunidos no Exatamente, cara. Eu segurei aquela lágrima assim com uma força que eu vou te contar, viu? Marcelo, fala a verdade. Você soltou uma lágrima, não, cara, masculina. Não, teve outros cara. Episódios aí que sim, mas nesse não. Você suou pelo olho, você soltou uma lágrima masculina, cara, pode falar. Não, esse eu me segurei. Eu vou te falar que no episódio antes do especial, aquele do The Name of the Doctor, nesse sim, esse eu suei pelos olhos. Cara, ele também é muito... Ô, Guilherme e Marcelo, vê se vocês concordam comigo. Não devia lançar um desenho do Doctor Who? Não. Droga. Eu fui tão na vontade de que achei que vocês iam confirmar. Mas não, porque eles iam tentar infantilizar a coisa. E aí... Não, exatamente o contrário. É um desenho mais pra adulto, entendeu? Ou mais juvenil, entendeu? Exatamente pra pegar um... Já tem a série. Hã? Tem a série. Ah, é que se fosse desenho, eu acho que se fosse desenho eu acompanharia mais com fim comparado. Eu não consigo acompanhar Doctor Who, cara. É maluco, cara, é muito bom. Voltando aos desenhos. Vamos lá. Quando a gente tem Hanna-Barbera e Tom e Jerry. Tom e Jerry é legal. Também eu achei muito repetitivo. Eu gosto, mas eu acho muito repetitivo. Se bem que tem episódios temáticos que são muito bons, ele não é repetitivo, cara. Ele não é repetitivo. Ah, é a mesma trama sempre, né? É o Tom atrás do Jerry. Mas gato, rato, cachorro, caça-gato. Acabou. E humano caça os todos. É o sentido da vida, cara. Eu sei, mas eu tô falando a trama em si do desenho, era meio repetitiva. Você tá implicando. Eu tô implicando, exatamente. Você implicou com... Como é que era lá com o Gato Félix, pô? Deixa eu implicar com o Tom e Jerry também. Cara, já que nós estamos falando de Hanna-Barbera, eu vou falar de um que eu reassisti ele inteiro recentemente. Qual? Johnny Quest. Nossa, muito legal. Cara, quer dizer, lembra de ser muito legal. Não, assim, ele é... Quando a gente é criança, a gente achava que ele era um desenho muito mais rápido, assim, né? Você assiste hoje, e eu tô falando daquela versão original, que depois nos anos 90 saiu uma nova versão meio modernosa e tal, mas eu tô falando do original. Cara, é um desenho lento pra caramba. Era esse... Aventura tão dinâmica. Era essa versão, né, que tinha o Bandit? Tem, as duas tem. Mas assim, cara... É que no 90 tem uma adolescente bonitinha. Cara, tem tanta coisa errada nesse desenho. Tem tanta coisa errada nesse desenho que você não tem ideia. Ó, 2 adultos viajando com uma criança e um indiano e um cachorro. Mas o pior não é isso. Tem um episódio que eles mostram como que o Raj foi ficar com eles, né? Que eles estavam fazendo uma viagem pra Índia, e aí o Raj ajudou a salvar eles, não sei o que e tal. E aí ele fala, eu gostaria de conhecer o seu país, senhor. E o Johnny Quest pede pro pai dele, como se fosse um cachorrinho, deixa eu levar ele, papai, É melhor imperialista, né? Cara, é tão errado isso. É tão errado que não tem esse sentido. A gente salvam o indiano daquela miséria e levam ele pra se fosse um cachorrinho. Ô Marcelo, um parênteses aqui. O primeiro episódio de um desenho do Adult Swim era aquele Harvey, o advogado. O advogado. Isso. É um desenho fantástico, adoro. Também, é muito bom. Mas o primeiro episódio dele fala sobre a disputa judicial entre os dois caras que estavam querendo ficar com as crianças, cara. Exatamente do... Mas, cara, do desenho. Do Johnny Quest. É bizarro porque, assim, em nenhum momento explica o que aconteceu, assim, exatamente com a mãe do Johnny. Você deduz que ela morreu. Sim. Mas, assim, em nenhum momento fala assim, ela morreu e qual é o tipo, que relacionamento louco. Você deduziu que ela morreu, eu deduzi que o Dr. Quest simplesmente foi embora com o amante e levou o filho no meio da noite. Você acharam esse engano cachorro ainda, né? O cachorro. Não pode deixar o cachorro, pô. Sabe aquelas histórias que você ouve, que você entra em casa e a mulher não deixou nada, levou a casa inteira? Foi isso aí, o Dr. Quest. A esposa dele chegou em casa e não tinha nada, nem um bandite. Ou podia ser pior, né? Ela chegou em casa, pegou o Dr. Quest na cama com o Roger Hayes.
E aí ela foi embora e largou as crianças, o filho, inclusive, em casa, né? Ai, caramba. Mas assim, cara, você vem, apesar de muito errado, é divertido. Eu gostava muito dele. Se você parar pra pensar, cara, é um desenho dos anos 60. 60? Ele é 62, uma coisa assim, 66. Não, cara, ele é velho pra caramba. E assim, eles matam o inimigo e, tipo... Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, cara. Explode o avião do inimigo no ar, dá tiro no cara e mata. Meu, que desenho dessa época, pra um desenho dessa época, eu acho que isso é muito avançado. Pô, então se vamos falar de Hanna-Barbera, violência, Super Amigos. Nossa, Super Amigos era muito bom, cara. Super Amigos é legal. Eu gostava. Cara, o Super Amigos, ele tinha um problema que me incomodava muito, né? Pelo menos na apresentação que tinha aqui. Um problema? Um problema só? Eu tinha um, pô. No mínimo, de cada personagem tinha 12 problemas cada personagem. Que era que ele sempre aparecia, ele apresentava os heróis, né? E aí aparecia, e da América do Sul, Eldorado, e nunca tinha um episódio que aparecia esse puto do Eldorado. Cara, e aí eu vou te falar o seguinte sobre o Eldorado. Primeiro, apesar de na apresentação falar que ele era da América do Sul, ele era mexicano. Não, olha como era errado, parte né? da América do Sul. Você sabe quais eram os poderes do Eldorado? Quais? Deixa eu ver, trazer imigrantes ilegais e passar roletes falsos. Fazer o melhor molho chili. Não, cara, curiosamente eu li essa semana, procurando coisa pra gravação mesmo. Ele tinha poderes de invisibilidade e soltar... pra passar pela fronteira. Com certeza, acho que soltar raios, provavelmente pulsa eletromagnética, esses raios, né? Não detectarem ele. Ai, caramba. Olha, mas outro personagem além do Eldorado, eu gostava muito do Apache, cara, chefe Apache. Você gostava do Eldorado e do chefe Apache? Não. Tem sérios problemas, né? Eu falei um além aqui, mas eu nem lembro do Eldorado, cara. Eu acho que ele apareceu em um outro episódio como sidekick, né? Cara, eu não lembro de ver um episódio com esse Eldorado. Eu ficava maluco. Pô, o único herói americano e não tem um malditos imperialistas. Mas, cara, já que nós estamos chutando pau da barraca e estamos falando de Hanna-Barbera, eu vou manter na Hanna-Barbera. Alguém se lembra dos episódios do Scooby-Doo encontrando o Batman? Não, nunca vi isso. Cara, era muito bizarro. E tinha um também, acho que o Batman encontrava o Gordo e o Magro. Esse eu lembro. Cara, sei lá, é errado em tantos níveis isso. Não tem sentido. Cara, agora o Scooby-Doo era um que era legal. O Scooby-Doo era muito legal. Que é dos anos 60 e é muito bom, cara. Sim. Até o filme do Scooby-Doo, o primeiro, que é com o Mr. Bean, ainda dá pra assistir. Sim, o segundo é uma porcaria. Não, daí pra frente, o primeiro, assim, os monstros do filme, muito datados. Sim, mas o legal dele é porque ele, na verdade, é um episódio do desenho em live action. Exato. Simples assim. Muito legal. E você sabe quem que é a Daphne nesse filme? É a Buffy, não é? É a Buffy. Eu fiquei impressionado. Olha, mas o Scooby-Doo era bom, cara. Eu gostava do Scooby-Doo exatamente nos episódios em que eu não conseguia acertar quem era o vilão da história, cara. Que às vezes tinha um perfil motivacional muito grande de um personagem, mas não era ele, entendeu? Você errava e errava feio. Era exatamente o faxineiro que não tinha nada a ver com a história, mas... Era tipo o Fred naqueles episódios. Não sei se vocês lembram do episódio do Pequeno Scooby-Doo. Ah, sim, era o Ruivo Harry. Sempre era o Ruivo Harry. O Pequeno Scooby-Doo é o Ruivo Harry, que é muito legal porque o Fred fica espantado. Olha, mas você tem? Mas isso era muito bom. E Space Ghost? Cara, o Space Ghost, vale citar o bloco dele no Adult Swim, que era muito legal, que era o Space Ghost de costa a costa. Ele sempre entrevistava o mesmo cara, né? Aquele neto lá. Não, mas ele entrevistava. Não, aquele era da banda dele. Ele era da banda dele. Ah, era? Zordak, se eu não me engano. Zordak, eu lembro que o Zordak, ele falava alguma coisa errada, ele chegava e soltava o raio assim, ele falava assim, você concorda com isso, Zordak? Daí o Zordak, não. Soltava o raio. O Space Ghost era um desenho todo errado, né? Sim. Então um cara, teoricamente um super-herói, embora a gente com duas crianças e um macaco. Duas crianças não, dois adolescentes e um macaco. Perdido viajando pelo espaço. Viajando pelo espaço. E como é que era a nave do Space Ghost? O Cruzador Fantasma? Era esse mesmo. Porra, o Cruzador Fantasma era bacana, velho. Era da hora. Ele virou. E os Herculoides? Os Herculoides era. Cara, os Herculoides era mais ou menos, vai. Eu não vou falar que eu era. Cara, eu gostava dos Herculoides, era tipo, sei lá, era um futuro pós-apocalíptico.
apocalíptico. Eu não sei a trama dos Herculoides, mas eu assisti episódios esporádicos. Nada disso tinha trama. Não, eu não assistia, por exemplo, se tem alguma trama subliminar ali, se eles precisam sair do planeta que eles estão. Não, os desenhos da Hanna-Barbera eram simples porque assim, ó, desde o primeiro episódio dele, começa como se você já conhecesse todos eles e vai acontecer aquilo sempre, não tem início, meio, fim. O do Johnny Quest que eu comentei é assim mesmo. O primeiro episódio eles já estão numa aventura, inclusive com o Raj já. Depois, no retcon que você... depois no meio da série é que tem um episódio que mostra como que eles acharam o Raj. Cara, e o He-Man? Não reassista, né? Mas era legal, eu gostava. Não, cara, passa no Washington Cast. Ah, é? Passa segunda a sexta, se não me engano, 10 da noite e às 10h30 She-Ra. Você sabe que ele nunca dá o primeiro golpe, né? Sério? Aham. Ele só revida? Aham, porque não podia. Porque ele era um bom moço, então ele tinha que deixar o inimigo primeiro atacar. E você pode ver que ele nunca usa a espada dele pra atacar ninguém. Isso tem uma conotação. Ele só É aquele uniforme do He-Man. Um cara bronzeado com bronzeamento artificial, loiro, cabelo Chanel, loiro, com o escudo do Vasco no peito e aquela tira de ferro em volta dele, que teoricamente é uma armadura, né? Entre muitas aspas, assim, que vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo aspas com a mão aqui. Uma tanga de texugo, montado num gato tigre gigante guerreiro, e que quando tá disfarçado ele se veste de rosa. E o gato vira um pacato. Mano, assim, esse desenho é errado em mais níveis do que dá pra contar na mão, assim, nas duas. Cara, sabe onde é que surgiu o He-Man? Ele era pra ser um Conan, action figures do Conan, mas aí pediram pra criar uma história, e aí viram que não dava pra ser, porque o Conan era muito violento, e você sabe que originalmente, porque ele começou nos quadrinhos primeiro, né? Assim, começou com as action figures e quadrinhos que vinham com as action figures. Isso. Os quadrinhos originais, na action figure, tratavam ele como um bárbaro, e não como um príncipe. O He-Man era um bárbaro. Veio depois no desenho? Com o desenho. Cara, isso eu não sabia não. Cara, agora o He-Man teve algumas coisas mais adultas, cara, que foram bem legais. Por exemplo, teve o filme do He-Man com o Dolph Lundgren. Nossa, cara. E que o Gorpo toca teclado. É o Gorpo? É tipo assim, Aliás, você sabe que o Gorpo nos Estados Unidos não se chama Gorpo, né? Não, ele se chama Orco. Ah, é? E por que virou Gorpo? Porque acho que no primeiro episódio ele chama Gorpo. E depois ele virou Orco lá fora. Aqui manteve. Aqui manteve. E por que ele mudou de nome lá? Porque a produtora, que é a Filmation, não é da Hanna-Barbera, é da Filmation. A Filmation, ela reaproveitava todos os quadros, praticamente, pra baratear o custo, né? E aí, pra facilitar o uso do Gorpo, eles falaram o seguinte: não, troca esse G por um O, que ele tem um G no peito, e depois vira um O. E aí eu lembro. Então, troca por um O, porque o G, se a gente virar a prancha do desenho, né, espelhar ele, o G vai ficar invertido. O O vai ficar sempre na mesma posição e a gente não precisa redesenhar ele. Olha só. Por isso eu me preocupo, eu sempre sabia o que era aquele O que ele tinha na barriga. É o nome dele, Orco. Olha só. A gente aprende cada coisa, hein? Nada como gravar um podcast, né? Olha só. Cara, então, mas ó, teve o filme que eu assisti faz pouco tempo. Teve o He-Man do futuro. Cara, eu lembro muito pouco. Eu lembro que ele tinha rabo de cavalo. Porque nos anos 90 todo mundo tinha que ter rabo de cavalo. Mas tem uma HQ que saiu recentemente do He-Man, cara, que eu até tenho aqui em casa e é muito boa. Tem. Ele conta uma história o que aconteceria depois que o esqueleto ganhou a batalha. Que aliás, você sabe que o esqueleto é o tio dele, né? Na história o esqueleto é tio dele. Nossa, eu não acredito como é que vocês sabem tanta coisa sobre o He-Man, cara. Nossa, cara, tanto desenho bom pra vocês explorarem, vocês foram explorar o He-Man, cara. Não, cara, o He-Man ele tem uma história muito boa, cara. É que assim, cara, o desenho original... O que eu descobri, porque assim, eu sabia, por exemplo, que a She-Ra era irmã do He-Man que tinha sido levada pra outro mundo, né? É a filha da feiticeira com o mentor. O mentor. E você sabe que não é mentor, né, o nome dele? É Man-at-Arm. Man-at-Arm. Mas a cabeça da dublagem vira um mentor. Mas assim, a minha cabeça explodiu o dia que eu descobri que o esqueleto, na verdade, que eu achava assim, pô, o esqueleto é foda pra caramba, né? Ele é, só que assim... Ele é o Borra-Botas, né? Ele é o Borra-Botas,
do inimigo da She-Ra. Isso eu não sabia. Tipo, o cara manda nele, ele trabalha pro cara. Do tipo assim, o cara prometeu que deixaria ele com Eternia se ele conseguir. O motivo pelo qual ele quer tanto é por causa disso. Grayskull é porque se ele conseguir tomar aquilo lá, parece que a Horda vai ter poder pra não sei o que, e aí ele pode ficar com Eternia pra controlar. Não sabia disso não. Cara, é muito assim, uma trama muito bem elaborada até pra desenho. Cara, pra quem gosta do desenho do He-Man e não quer se arriscar a ver de novo, sabe o que eu recomendo? Jogo pra iOS. Não, porque é um beat'em up bem lúdico e com uma série de piadinhas referente ao desenho. Ah, legal. Então é muito divertido, assim, pra passar o tempo sem compromisso. Matar a saudade do Mas eu He-Man. vou te falar que apesar de eu saber, assim, tem aquele lance, não reassiste, tá? Mas eu vou te falar assim, às vezes eu pego algumas coisas dessa época pra reassistir, mas eu reassisto sabendo, primeiro, das limitações de tecnologia que existiam, e segundo, das limitações, assim, de cultura que havia, do tipo, o desenho, ele era voltado especificamente pra um público infantil, então a violência tinha que ser controlada, não sei o quê. Então, assim, e sabendo dessas coisas, cara, às vezes eu assisto e falo, pô, dá pra se divertir ainda, se você levar essa coisa em consideração. O que não dá pra reassistir com a cabeça de hoje, do tipo assim, não, o desenho tem que ser assim, não sei o que, evoluiu, pá. É porque o que aprendemos no programa de hoje, amiguinho? Fala com a voz do He-Man. No programa de hoje, nós vimos que o esqueleto tem todo... Mas, ó, eu vou te falar que eu gostava mais disso do que do da She-Ra, que era o geninho perguntando onde você tinha achado ele durante o desenho. Cara, a She-Ra era um desenho... Se o He-Man era um desenho errado, a She-Ra, então... Muitas mulheres usam pochete hoje por causa desse desenho. Só vou falar isso. Entendam o que quiserem. Cara, eu vou te falar assim, nada contra o fato de uma pessoa ser homossexual ou não, mas eu sempre tive certeza... Nada contra usar pochete. Não, mas eu sempre tive certeza que o arqueiro... Porra, certeza! Era homossexual, cara. Porra, você tá maluco? Aquele cara, você tá brincando. Aquele coração no peito dele, com aquele bigodinho, cara, não. Aí achar ele e o Dolph Lundgren vindo Galagay. Por sinal, fazer um outro parênteses, já que nós estamos falando do Galagay, outro dia, eu e o Danilo... Calma, eu e o Danilo, um outro dia, não, um ano e pouco atrás, não mais, há uns anos atrás, nós encontramos o Mike Tyson sendo expulso da Love Story, que é uma casa de entretenimento adulto aqui no centro de São Paulo. Eu tenho medo de perguntar mais detalhes sobre isso. Não entre em detalhes, cara. Eu só vou falar que a gente não estava no Love Story, a gente só passou por lá no momento exato que o Mike Tyson estava sendo expulso. Ah, tá. Existe mais algum desenho dessa época que vocês gostariam de comentar? Olha, eu não sei se é dessa época, mas... Caverna do Dragão? Opa, com certeza é dessa época. É dessa época. É porque eu não tenho o desenho mais filha da puta da história. E ele era bom, cara. Por mais filha da puta que ele era bom, ele prendia você. Você ficava ansioso pro próximo episódio. Porque você achava que o próximo episódio era o último. Que eles vão sair daquele caralho, mas não vão sair daquele caralho. Eu nunca odiei tanto um animal quanto eu odeio a Uni. É porque você não tinha um cachorro que mora no andar de cima do meu. Não, a Uni conseguia ser... queria ver a Uni morando no andar de cima de você, cara. Se você não ia ficar mais puto do que você já tá hoje. Mas você sabe por que eu odeio a Uni, cara? Porque ele só não... Essas malditas iam pra casa rapidinho. Eles só nunca saíram de lá por causa dessa porcaria desse unicórnio do inferno. Cara, eu vou defender a Uni, é mentira. Me diz quantos episódios que a Uni impede ele. Tem um outro, por exemplo, que o Vingador passa pro nosso mundo, por isso que eles não voltam. Tem um outro que eles decidem voltar pra ajudar não sei o quem. Tem uma série, o Uni só impede eles dois. Eu sempre comprei a box do Caverna do Dragão. Me diz que vida que um unicórnio teria aqui no mundo real, cara. Não, sério. Deixa caralho do unicórnio lá. Isso! Porra, pensa na vida dele. O unicórnio era aquela criança, era o Bob. Ah, mas criança só dá trabalho, cara. Não. Criança é uma coisa, velho. Cara, pra gente fechar esse bloco, Thundercats. Eu ia falar isso. Se ninguém fosse citar Thundercats, eu ia ter que citar, porque... Agora mais uns 15 minutos de curiosidade sobre Thundercats. Aquele meme do Buzz Lightyear falando Thundercats everywhere.
Não, cara, Thundercats é um desenho muito bom. Assim, regra do Johnny Quest. Lento. Sim. Mas eu vou te falar que eu assisti já Thundercats depois de grande e eu achei que continuava muito bom. Não, muito bom assim, você tem que ter paciência, porque a trama é arrastada. Sim. Mas a história é muito boa, cara. Eu comprei as HQs, lançou uns anos atrás aqui no Brasil. Sim. E, cara, tinha umas histórias muito pesadas nessa HQ, cara. Essas HQs, todas. A Chitara foi abusada sexualmente pelos mutantes, cara. Foi, cara, muito tenso, cara. Cara, essas HQs eram tensas demais, cara. Tinha um arco, pra mim, que é o preferido, que conta a história de Tandera, do surgimento do planeta até eles irem embora. Eu gostava mais daquele arco acho que é o último arco, que é o do Retorno do Rei. Não, sim. Esse arco é fantástico. É que o que eu gostei dessa história é que ele vai mostrando a evolução do planeta. Então, como eles saíram de animais felinos selvagens, que nem nós temos no nosso, raça dominante, que anda em pé, e, até cara, expor o planeta. E, cara, e o Jaga era um filho da puta, né? Não, porque pensa comigo, cara. O Jaga é o Obi-Wan do Thundercats, Não, né? ele é o Obi-Wan do Thundercats. Mas olha só, eles saem de Tandera e vêm pra Terra. Não adianta. Eles estão na Terra. Só um parênteses. Se o Obi-Wan do Thundercats vai descobrir que Tandera nunca explodiu. Ele fez uma merda, sequestrou o príncipe, aqueles eram 5 otários que ele viu na frente. Vambora! Porque, olha só, eles vieram pra Terra, beleza? Isso. Não é Terra, é o terceiro planeta. É o terceiro planeta do sistema solar. Daquele sistema solar, tá bom. Ele trouxe o príncipe, que era uma criança na época. O príncipe e os dois amiguinhos lá, o Willikit e o Willicat. São irmãos dele. Irmãos dele, tá, beleza. Ele é o mais novo. Bom, então já ficou mais errado ainda. Porque ele decide, eles precisam de um líder, tem que ser alguém da família real. Então o que ele faz? Eu vou ferrar aqui com a câmara de hibernação desse aqui pra ele envelhecer durante a viagem. Então todo mundo vai ficar na mesma idade. Ele faz de propósito. Ao invés de fazer com o mais velho... Então... Mas é porque... Não. Se você ler as HQs, ele explica por que é o Lion. Tinha uma parada que teria que ser, por algum motivo de herança, teria que ser o Lion. Mesmo ele sendo mais novo. Que era o que tem a tendência do leão, alguma coisa assim, sabe? Tinha uma parada genética para ser o Lion, o herdeiro. O Lion já era o sucessor do trono de qualquer jeito. Entendi. Eu vou te falar que tinha o meu vilão favorito da infância, que era o esqueleto. O Mun-Ra. Cara, o Mun-Ra era mal. De vida eterna. O de vida eterna. Cara, eu tinha a caveira do Mun-Ra. Caveira do Mun-Ra. E você tinha o Escamoso também. O Escamoso tá até hoje, tá aqui no escritório. O Escamoso fica na mesa do escritório. E assim, cara, Thundercats é muito bom. Vocês sabem que eles têm umas coisas interessantes, assim, que o Pantro, e eu só fui descobrir depois também, né? O Pantro era um mecânico. O Pantro é um mecânico. O Tigra, ele é um engenheiro. Então, eu sempre, pelo que eu entendi quando eu assisti recentemente, eu entendi que o Pantro era um engenheiro e o Tigra era meio que um arquiteto. Então, mas pela história oficial, assim, pelo menos assim, o que saiu até nas HQs depois, o Tigra, ele é o engenheiro. E aí é sacanagem, porque, cara, o Pantro, ele é visivelmente calcado, né? Você vê nos traços dele. Terry Crews. Não, mas de uma pessoa de descendência africana. De ascendência africana. É um negão bombado. É um negão bombado. Desculpa, politicamente correto, é um negão bombado e nada contra isso. O Terry Crews é um negão bombado e é foda pra caramba. Eu falei, ele é claramente espelhado no Terry Crews. Né? E do tipo, por que ele, por ser um negão, ele é só um mecânico? Ele não podia ser um engenheiro por ser negro? Ele não podia ter alguma coisa a mais? Mas você sabe qual que é, cara? Que nos Estados Unidos, um engenheiro, ele não nada mais é do que um mecânico de comando. Sabe por quê? Eu tava assistindo a série do Flash e tem uma cena que tem um retcon que vai explodir alguma coisa lá, não sei o quê. E aí ele fala, e aí o engenheiro fala, olha, eu preciso ir, mas por quê? Porque eu sou o único que sei girar a válvula. Uau. Amigo, você é um engenheiro e é o único que sabe girar uma válvula? Eu imagino como que é o ensino nos Estados Unidos, né? Olha aqui, engenharia, aula 1, primeiro ano. Galera, hoje vocês vão aprender como girar uma válvula. É que nem o amigo em Spider-Man 2, que só a Gwen Stacy sabia mexer na porra da subestação. Chega lá e puxa uma alavanca. Vamos voltar então aos desenhos. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa sobre Thundercats ou sobre desenhos antigos? Chega de Thundercats, cara. Já deu tempo de eu lavar a roupa, já deu tempo de eu esquentar uma janta. Então vamos passar para a segunda etapa dos nossos desenhos aqui, que é quando acho que a Cartoon entrou no mercado, né? A Cartoon Network. Sim. Eu lembro, se não me engano, os primeiros foram Johnny Bravo, Laboratório de Dexter e a Vaca e o Frango. A Vaca e o Frango era muito bom. Cara, odiava Vaca e Frango. Cara, eu gostava desses desenhos, mas assim,
assim, por exemplo, o Laboratório de Dexter eu assisti pouquíssima coisa dele, né? A gente era um pouquinho velho, né, parceiro? Então, Não fazia. Mas assim, depois de grande eu vi algumas coisas, mas nunca me prendeu tanto. Então assim, eu não acompanhei muito de perto essa parte. Ainda assim, anos 90, já que nós não citamos, né, isso não é da Cartoon, mas eu vou me sentir na obrigação de comentar alguns desenhos também, que deveriam ter sido falados anteriormente. Tartarugas Ninja. Pô, esse é um desenho bom, cara. Assistiu, Arthur? Assisti, mas não gostava muito não, cara. Não, mas qual Tartarugas Ninja? O antigo ou essa versão molecada agora? O antigão. Essa versão molecada não dá pra assistir. Eu vou te falar, cara, que eles ganharam em 2000 e alguma coisa um desenho que também era muito legal. Aquele Fast Forward, uma coisa assim, Tartarugas. Ah, cara, não faço ideia. Foi o que deu a ideia, a premissa pro quarto filme. Era esse mesmo, Marcelo, era esse mesmo. O que é de agora é o Teenage Turtle Mutant Ninjas, que é Tartarugas Ninjas em inglês, mas tipo, é uma versão muito ruim do Tartarugas Ninjas, nem dá pra assistir. X-Men, você assistiu? Eu assisti. Pô, agora, o Arthur fez a pauta, ele pôs X-Men Evolution, como desenhos adultos, eu queria entender. Olha, eu vou explicar pra você, cara. X-Men Evolution, se você assiste se você sai da época juvenil e vai assistir X-Men Evolution, você percebe várias coisas mais adultas no desenho, cara. Tem relacionamentos muito fortes ali, por exemplo, Scott com a Jean Grey, a Jean Grey com vamos lá, é uma casa cheia de adolescentes. Não, vai, a Jean Grey é uma casa... já tá mais, né, mais naquela... Não, cara, são todos colegiais, cara, são todos colegiais. Os únicos adultos da Tempestade, o Wolverine e o Professor Xavier. Isso, mas é aquilo que eu te falei, é aquilo que eu ia falar. Não, eles passam uma imagem muito sensual das coisas, cara. Eu vou te falar assim, X-Men, no geral, é tão assim, cara, tão tem esses relacionamentos. X-Men não é do desenho, isso não sei se aparece em algum desenho, mas é tão errado que a Kitty... Não, presta atenção. A Kitty Pryde, quando ela entrou pros X-Men, ela tinha acho que 13 anos de idade. Isso, é uma coisa assim. O Colossus começou a namorar com ela e ele tinha 20. Você imagina nos anos 70 você falar isso pros seus leitores? Olha, esse cara aqui de 20 anos tá namorando a menininha. E detalhe que não é um cara qualquer de 20 anos, é um cara de 2 metros de altura. Não, é um russo de 2 metros. Um russo de 2 metros. Talvez que fica de metal invulnerável, talvez por isso ninguém se opôs. Meu amigo, olha só, vem um russo de 2 metros de altura invulnerável e fala assim, ó, eu tô namorando essa menina aí, ó, de 13 anos. Alguém vai falar alguma coisa? Você levanta o dedo, Eu vou ficar quieto. Olha, vamos achar sabe da família de dinossauro? Vamos precisar de outro Jimmy? O professor falou, vamos precisar de outro Jimmy. Vamos voltar ao desenho animado, né? Você levanta o dedo, vai se opor, daí você fala, não, deixa quieto. Melhor. Você levanta o dedo pra se opor, ele olha pra você e fala, parabéns. Boa. Assim, cara, esse desenho dos X-Men dos anos 90 foi uma coisa, assim, que me pegou, assim, de surpresa quando saiu. Eu já conhecia os quadrinhos dos X-Men, mas o que me fez começar a comprar quadrinhos foi esse desenho, a colecionar. Muito bom. Eu reassisti, assim, ele tem muitos erros, até de continuidade dentro do próprio desenho, mas, cara, continua sendo um desenho muito bom. Ele tem os arcos que saíram dos quadrinhos que são muito legais. Sim, umas adaptações muito bem feitas ali. E alguns ficam até melhor, né? Exatamente. Eu ia falar agora isso. Então, eu coloquei na pauta que era adulto. Ô Guilherme, eu coloquei na pauta que era adulto, eu não falei que era ruim, hein? Eu gosto muito do X-Men Evolution. Não, mas é X-Men normal também. Mas ele não é adulto, cara. Eu achava, cara. Ele mostrava... Ele tinha 12 anos. Você viu os adolescentes de 16 que achavam que eram adultos. Não, cara, o pior é que assim, eu fui assistir o X-Men Evolution quando eu já tinha uns 15, 16 anos, cara. Aí eu já tinha, cara, vai por mim, eu já tinha um pensamento bem mais adulto do que uma criança de 12 anos. E assim, outro desenho que eu queria comentar desses, do Homem-Aranha. Pô, o desenho do Homem-Aranha, tem um episódio do desenho do Homem-Aranha que eu acho muito legal, que eu não lembro porque ele vai visitar dimensões paralelas, então cada um ele vai conhecer o Homem-Aranha de cada dimensão, e aí ele chega na nossa, e ele conhece o Stan Lee. Legal, cara, esse eu não assisti todos os episódios desse do Homem-Aranha. Cara, eu não sei se assisti todos, eu lembro desse. Eu fico muito triste porque esse desenho era sensacional e um dia ele acaba.
de repente, né? A Mary Jane, ela é raptada pra uma outra dimensão e o Homem-Aranha vai salvar ela. E aí você... Calma. E aí você acha assim, cara, agora que legal, ele vai viajar, vai encontrar a Mary Jane. E acabou o desenho ali. E aí lançaram um novo desenho. Que é o... Tem no Netflix. E cara, esse outro desenho, ele não durou, acho que uma temporada, de tão ruim que ele começa com essa premissa e assim, se perde. Não, cara, ele não tem nada a ver com essa premissa. Mas você sabe que ele foi lançado pra isso, né? Pra ser a mas continuação. Não tem nada a ver com a premissa. Eu achei que tinha também, não tem nada a ver. Ele começa com o Jameson, o filho do Jameson fazendo um voo pra uma outra dimensão que eles querem saber o que tem. E aí lá, os animais lá, não sei. E aí entram o Venom e o Carnificina tentam sabotar porque são mal. Tipo mal igual o Pica-Pau, né? Aí o Homem-Aranha não pode deixar isso acontecer e vai atrás. E aí ele acaba caindo e ficando preso nessa dimensão junto com o Jameson. Não tem nada a ver com a outra, cara. Eu também achei que tinha. Que tristeza. Diga-se de passagem, por uma época eu achei que era o desenho do Homem-Aranha em 2099. O uniforme dele parece muito. Mas não tem nada a ver, cara. E é uma merda esse desenho. Eu acho que eu acompanhei essa segunda versão aí, Marcelo. Porque a lembrança que eu tenho é muito ruim, cara. Essa segunda, o primeiro era muito legal, ele tinha alguns arcos adaptados diretamente também dos quadrinhos, cara, que ficaram muito bem feitos. Então, esse dos universos é super legal, que terminei no telhado conversando com os quadrinhos, e nossa, eu não acredito que você existe de verdade. Tem um outro, que é um episódio muito bonito, que é uma menina com câncer, que ela é fã do Homem-Aranha. Você sabe que é baseado numa história que tem, né? Isso daí? Que é exatamente isso. E, cara, eu vou te falar assim, essa história é tão linda nas HQs, eu não me lembro dela no desenho, mas nas HQs é tão bonita essa história, e no final ele conta pra ela que ele é o Homem-Aranha. No desenho também? No desenho também, eu lembro só dessa cena no final, ele, bom, eu vou contar só pra você. E aí ele mostra, nossa, por isso que você sempre tira as fotos tão boas dele. E ela promete guardar o segredo e ele vai embora, tipo, acabou. Nos quadrinhos o menino morre depois disso. Não, no desenho ele vai embora e ela fica olhando pela janela e acaba aí. Como não é mais tarde, eu acredito que ela tenha morrido. Né? Cara, eu vou falar um desenho também dessa época, que eu assisti, apesar de já estar um pouquinho grandinho, e eu achei muito legal o desenho. Samurai Jack. Samurai Jack? Não lembro dele. Eu lembro. Eu lembrei. Puta, eu não gostava, cara. É o problema dos desenhos do Cartoon, cara. Eles não têm arte final. Limita. Ele não tem profundidade nem arte final. Porra, cara, parece que o cara faz o trabalho de qualquer jeito. Não, mas o Samurai Jack, cara, esse desenho ele era feito assim, entendeu? Era o charme dele. Eu não gosto. Mas você sabe que ele se passa, quando ele vai lá pro futuro, ele se passa no futuro das meninas, depois ainda das meninas superpoderosas, né? Vamos saber não, é o mesmo universo? É o mesmo universo, é o mesmo criador. Então, o Samurai Jack parece muito com o professor das meninas superpoderosas, cara. Sim, mas assim... Superpoderosas, não tem profundidade nem arte final. Tem vários cenários do Samurai Jack que mostra, e que são os cenários das meninas superpoderosas, com os mesmos tipo outdoors, assim, e tudo destruído, como se uma calamidade tivesse varrido o mundo. Sabe o que foi, cara? Foram as superpoderosas quando entraram... TPM, né? Entraram na TPM... inteiro. É muito errado vocês pensarem nisso, cara. Vocês vão destruir muita infância. Vocês vão destruir muita infância, cara. Cara, sinto muito. Se você chegou até aqui, você é um herói. Cara, eu tô vendo aqui a pauta. O último tema que a gente tem aqui são desenhos politicamente incorretos. Não, mas antes da gente entrar nele, deixa eu citar dois que precisam ser citados obrigatoriamente. Já que nós não podemos deixar também de citar o Thundercats, a gente precisa falar de Batman, The Animated Series. Porra, muito bom. Esse daí já dava pra seguir, entendeu? Tem a trama do Batman, você consegue seguir episódio por episódio, é muito bom. Esse desenho é sensacional. Alguns problemas do Batman muito bons, né? Como o problema de como ele voltou a andar. Depois do Bane, né? Não, porque no desenho ele quebra a coluna, o Bane quebra a coluna dele. Só que a doutora lá que ele tem... A Shondra Kinsolving. Não, no desenho era uma médica que era amiga do Wayne. Tá. Sabe a tia do desenho do Adam West? Sei. Ela faz as vias, só que mais discreta. E ela... A doutora Leslie Tompkins. Isso, essa aí. Ela existe nos quadrinhos também. Ela existe? Mas é que nem a Arlequina ou ela já existia? Não, ela já existia. Ela faz um tratamento revolucionário e tal, não sei o que faz ele voltar a andar. Tá, não é tipo uma médica mágica que... Não, faz muito mais sentido. Sim, com certeza. Ela faz um tratamento e ele tenta. É legal porque tem a recuperação dele, curtinha, mas sabe? Você vê ele no andador, você vê ele se recuperando. E já que nós citamos o Batman, cara, eu não posso deixar passar o Batman Beyond. Cara, era uma série muito boa. Sim, eu acho assim, muito bem também sem sentido, né? Eu não cheguei a acompanhar muito dela, não, cara. Batman Beyond, cara, ele tem uma animação
animação que eu achei pesada, que ela é baseada na história da morte do Jason Todd. Eu não vi tudo, então assim, eu não me lembro desse aí. Não, é uma animação, é um longa de animação. Um longa? Vou procurar isso aí. Chama A Volta do Coringa. Eu já vi o nome disso aí, mas eu não assisti, cara. Vou assistir depois. Jason Todd não morreu, só que ele abandonou o manto de Robin. Você vê a transformação dele, você vê o que o Coringa fez com ele, é tão tenso quanto se ele tivesse matado. É no nível da surra de pé de cabra, sabe? Eu assisti à noite, assim, eu tava assistindo de bobeira, assim, tá passando, deixa eu assistir. Sabe quando eu terminei o desenho meio perturbado, eu falei, cara, eu acho que eu não quero dormir agora não, eu vou assistir um menino super poderoso, que é engraçadinho, é Bob Esponja. Nesse nível, cara, porque eu acabei assim meio tenso o desenho, eu falei, cara, acabou tudo bem, mas sabe quando assim, cara, eu acabei meio... Termina bem, mas o que aconteceu no processo é que te deixa... É que nem quando eu assisti o Evangelion, eu falei, cara, eu acabei de assistir, eu falei, ok, Cara, Evangelion tá na minha lista pra assistir. Eu preciso fazer alguma coisa mais light agora pra dar uma aliviada, pra tirar esse peso. Um outro desenho aqui também, só pra deixar constado que falamos dele, eu não sei se vocês assistiram, Liga da Justiça. Com certeza. Com certeza, cara. A última temporada eu vou te falar que é ruim. Olha, é porque eu não acompanhava ele fielmente, né? Eu não acompanhava o episódio. Pelo resto do conjunto da obra, né, cara? Mesmo ela sendo ruim. Ela é ruim. Mas é que ou talvez ela nem seja ruim de verdade, mas é que se você comparar com o resto da série... Não é que ela é ruim, cara, é que você tem a pegada da quarta temporada, que ela vai tão bem. No final da quarta temporada já é mais ou menos, que eles decidem acabar a liga e no final, não. Mas aí a quinta temporada fica meio perdida, porque a quarta era um final bom, ficou meio gratuita, que nem a última temporada do Breaking Bad. Graça, você não precisava dela. Não, mas tinha aquele combo, né, do SBT, que era Batman... Não. Passa até hoje. Era Batman ou depois ficou algum outro desenho, depois vinha Liga da Justiça e o X-Men. O X-Men e Liga da Justiça, invertia a ordem, mas era o combinho. Então, era muito bom esse combo, cara. Você podia assistir tranquilo. Um que acabou não indo muito pra frente, que era pra ser uma continuação, mais ou menos, do X-Men Evolution, foi aquele Wolverine e os X-Men, né? E esse é legal, cara. É muito bom. Mas ele não foi pra frente. Não foi, cara. E ele é, assim, não tem nada a ver com X-Men Evolution, tá? Ele tá muito mais próximo da outra série dos anos 90 do que X-Men Evolution. E é muito boa, cara. Muito boa. Então eu não assisti, eu tenho vontade de assistir ela, porque me falaram bem também. Cara, mas falaram que é uma pena que ela acabou não dando certo. Eu assisti de férias, assim, que eu não tinha nada pra fazer. Eu peguei todos esses desenhos assistindo no Netflix que eu falei, todo mundo fala, que eu tenho que assistir. Vale a pena, muito bom. Legal. A trama dá umas escorregadas, mas vale a pena. Mais algum desenho assim desse período aí que vocês querem comentar? Que pra mim já é um período que eu já não conheço muita coisa. Que eu já não acompanho. Olha, eu vou falar que eu acompanhei bastante, mas assim, de desenho bom mesmo, que dá pra comentar, não, cara. É tudo um período bem fraquinho, sabe? Tem mais uma coisa assim que eu quero falar, que é atual, que é os Vingadores. Eu assisti um outro episódio eu não consegui, cara. Então eu não vou te falar. Calma, Guilherme, qual Vingadores? Porque eu acho que tem uns 2 ou 3 desenhos. Tem 2 que foram bem recentes, que tinham Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Cara, são 2 temporadas, bem legal, assim, no estilo do que era o do Homem-Aranha, do que era dos X-Men. Animação simples, competente, histórias legais, e você tem agora o Iniciativa Vingadores, uma coisa assim que já é mais próximo do que aos filmes. Legal. Mas eu já não gostei muito, vou te falar que eu já mas eu vou dar uma procurada depois, eu não tenho assistido nada desses atualmente. Assim. Tudo Netflix, cara. No Netflix encontra muita coisa, cara. Sim, já que pra falar desenho atual, só citar, tem 2 animações do Hellboy também no Netflix, dirigidas pelo Guilherme Toro, valem a pena ser assistidas. Legal. E aí, vamos passar pro próximo bloco? Dos desenhos adultos. E politicamente incorretos também? Tá. Eu vou falar que só conheço aqui o Family Guy e vou te falar que eu não gosto muito não. Pronto, vamos lá, outra era desenhos ruins. Não, assim, desses adultos, cara, assim, ou próximo de adultos, que eu não sei também, né? Eu assisto os Simpsons. Então, eu vou te falar que eu assisto muito mais pelo hábito do que porque eu realmente gosto, cara. Eu gosto, mas assim, já não é mais a mesma coisa. Então, já não
cativa mais, não, cara. E Futurama? O Futurama é muito bom. Futurama é muito bom. Então, mas olha, o Futurama já não era tão adulto assim, mas se você for pegar ele... Como não, cara? O Futurama é muito adulto. Cara, eu acho que o Futurama é mais adulto que Simpsons. É. Então, é que Simpsons tem críticas sociais, umas paradas meio subliminares. Cara, muito menos do que você imagina. Nossa, cara, tem bastante. Tem episódios temáticos. Tem episódios temáticos, tem um pessoal... Não, mas o Simpsons ele tá muito mais na piada pela piada do que pela crítica. O Futurama ele faz a crítica mais pesada, cara. O Futurama, ele é muito adulto porque... Só que ele é um adulto diferente. Ele não tá preocupado em fazer crítica social, nada disso, cara. Ele é uma paródia da ficção científica. Então, se você não for um adulto, você não vai entender porque você não vai ter vivido metade da ficção científica do qual ele faz paródia. Tem um episódio do Futurama que é muito bom, cara, que eles vão resgatar as cabeças dos personagens da série clássica do Star Trek. Eu já vi isso aí. E aí eles vão no planeta e os caras, a entidade cósmica corpos pra eles, a juventude. E aí no final, quando eles conseguem ir embora, ele fala: bem, aquela entidade estava disposta a nos dar juventude e vida eterna e não sei o que, a troco que nós refazemos os episódios de Jornada nas Estrelas por toda a eternidade. Droga, é um maldito Trek, ainda bem que saímos de lá. Se você não é um fã de Star Trek e não conhece a mitologia e não conhece os bastidores, cara, você não vai entender a piada. Com certeza. Olha, mas entre esses desenhos que eu coloquei... Ou a cabeça do Bill Clinton falando pra Lila: vem aqui, me põe mais embaixo pra eu ver melhor. Se você não viveu os anos 90, você não vai entender talvez a piada. Tem muito contexto aí ou embaixo, né? Entre esses desenhos politicamente corretos, cara, tem que salientar alguns, cara. Happy Tree Friends, eu não sei se vocês chegaram... Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. O Happy Tree Friends eram uns episódios em curtinho, Guilherme, de uns animaizinhos bonitinhos na floresta que morriam de forma assustadora. Se você se descuidasse, cara, e deixasse uma criança assistir, ela ficava traumatizada pro resto da vida, cara. Porque, assim, eram realmente bichinhos fofinhos, né? Bonitinhos. Eram um esquilinho, um verdinho, e eles fazem coisas legaisinhas. Vão lá, vão caçar uma amora. E, cara, na improbabilidade da improbabilidade, acontecia coisas muito bizarras. Caía um galho e atravessava a cabeça desse esquilo. Aí vinha um outro esquilo, tava brincando com uma motosserra na floresta, e ia lá e cortava o esquilo no meio. Era muito sangue, tripa, tudo congelado, cara. Então, cara, pra mim isso é só bobo. Então, é bobo, mas assim, se você for pegar em consideração, uma criança não pode assistir essa porra, entendeu? Não, cara, mas precisa não desenhar adulto, é desenho teen. Vai, tudo bem. Vamos subir ele pra teen, porque eu assistia também quando era jovem, isso daí eu nem ligava, mas eu falava assim, nossa, que errado, cara. Naquela época eu já falava, que errado, isso aqui não dá pra ficar assistindo toda hora não, cara. É que nem o Family Guy, cara, eu não vejo a metade da graça do Family Guy, cara. Eu vou ser sincero que eu também não vejo. Do que engraçado. Eu gosto de Family Guy, cara. Ele tem um humor muito negro, cara. Ele tem direto humor negro. Não, afrodescendente, tá? Ok, minha caixa de e-mail também vai encher agora. Então, se você for ver, Family Guy é um desenho de referência, cara. É assim, se você não tiver as referências que eles citam lá, que boa parte delas eu também não tenho, às vezes você não vai achar graça, porque eles fazem referências a várias coisas. As referências são boas. É a quantidade de piadas de vômito, peido e afins que ele precisa fazer, cara, que eu acho desnecessária. Eu também não vejo a graça nisso. Assim como eu também nunca vi muita graça no South Park. Também não consigo achar. Justamente pela quantidade de piadas que eles fazem com vômito, com essas coisas, cara, eu não vejo graça. Assim, beleza, eu não vou falar que talvez não tenha seu mérito, porque se continua aí, é porque tem gente gostando. Não, cara, essa é a máxima do mercado. Se tem um idiota vendendo, é porque tem alguém mais idiota querendo comprar. Então, mas eu vou contrapor um pouco o Guilherme. Eu vou falar assim... Pode, cara, mas você vai estar errado. Eu vou falar assim... Não é todo episódio, não é forçado isso, cara. Alguns episódios eles exageram nisso, mas a maioria dos episódios foca na parte comédia do Stewie, tá ligado? Porque o Stewie é um bebê com um raciocínio muito além do normal. E ele é uma das chaves, ele e o Peter, né? Mas assim, se você for pegar, é um humor até que inteligente quando você chega na parte do Stewie e tal. Senão não você vai cara. Nossa, cara, eu tô te falando. As piadas do Stewie geralmente são fazendo referências que ele é um bebê homossexual. Não é só isso. Cara, você assistiu quanto Family Guy? Só pra eu ter mais ou menos uma ideia. Muito, porque é o que ele passa na hora do almoço. Você assistiu todas as temporadas seguindo as temporadas? Não. Ah, tá. Não, que eu sou assisti muitos episódios perdidos entre as temporadas. Não, mas é que eu assisti ele realmente por uma ordem certa. Não, mas é assim, eu vou falar que é bacana. Eu não vou tentar te converter pra religião do Family Guy, não, porque...
cara, cada um tem um gosto, né, cara? Cada um tem um gosto. Mas é legal, cara. Mas como ele tá na pauta... Outros não. Como eu coloquei no politicamente incorreto, né? Ele realmente é incorreto, politicamente cara. incorreto, ele é. Você não acha inteligente, diferente. Ah, não. Se for aí, tem vários aqui que eu coloquei que não são inteligentes, né, cara? Agora, Aquatim, cara, que é Aquatim? Eu vou te falar... Imagina que seja alguma coisa do Fabiabu. Não. Tem nome de desenho do Fabiabu. Eu sei qual que é esse Aquatim, sei sim. É um que tem uma almôndega, uma batata e um copo de shake, cara. Nunca vi, cara. Já vi propaganda, mas nunca vi. Olha, eu também nunca assisti, não. É do Adult Swim, né? Já fica aí a premissa de que é pra adultos. Ele tá voltando... Bom, não sei se pode falar a data, né? Ele tá voltando hoje, dia 2 de novembro. E aí ele fica fixo num canal da TV que não tá pagando nada pra gente. Esse desenho é a mesma coisa, o Guilherme. Não vai te agregar nada, cara. É pura porcaria. Também tem vários episódios em que o cara força com vômito e com coisas... É totalmente nonsense, cara. Você já vê a premissa dos personagens. É um shake, uma batata frita e uma almôndega, que tem vida. Então, já na hora já não me atraiu a atenção. Mas é engraçado porque é sem sentido. É muito bom. Cara, os meus principais eram o Harvey, o advogado, e um que chamava Undresser, que era sobre um grupo de faculdade. Não, era um grupo de faculdade. Nunca assisti. Assim, era adulto porque ele falava de drogas, de sexo, livremente, mas assim, nada demais. Não conheço isso aí. Também não. Eu acho era muito legal, cara. O episódio final de temporada, o cara deixa de sair com a mina, que ele sonhava pra poder ajudar os amigos num torneio de Quake Arena. Melhor foi essa risada enrustida de alguém. Alguém que deixou muita vida na mão pra jogar Quake Arena. Não, eu nunca joguei Quake Arena, cara. Nem eu. Mas olha... Vocês fizeram faculdade? Um dos desenhos que tinha no Adult Swim, que era muito bom, cara, eu não sei se vocês chegaram a pegar. Mas para um pouquinho, eu tô vendo aqui um negócio na pauta. Desenhos ruins, mas que amamos. Transformers. Ah, vai, por favor, vai. Você tá seguindo a pauta que a gente não seguiu, cara. É a pauta da semana passada ainda. Então você retirou Transformers, Dário? Foi a pauta que eu tomei bronca, porque tinha desenhos que vocês gostavam e eu coloquei que eram ruins. Não, mas aí, olha só. Mas ele pôs Digimon. Aonde eu pus Digimon? Você pôs aqui, ó, desenhos ruins, mas que amamos. Digimon, Pokémon, Beyblade. Meu amigo, então vamos pôr assim, ó, desenhos ruins que você ama. Eu coloquei achando que vocês tivessem assistido também, né, pô? Cara, eu nunca vi Beyblade. Beyblade foi na época, entendeu? Era a época quando eu era bem pequeno mesmo, era uma parada de peão. Imagina que os peões têm... Eu sei o que é, porque eu tenho uma irmã, provavelmente da sua idade, mas eu nunca parei pra assistir. Então, vendo de hoje em dia é ruim pra caramba, entendeu? Quando você era bem pequeno, eu já tava na faculdade. Então, por isso mesmo. Quem mandou deixar Não, e outra, por exemplo, Transformers. A gente tem que levar em consideração o seguinte: aquilo que eu falei quando a gente comentou sobre o He-Man. Olhar o desenho com o olhar daquela época. Porque se realmente a gente for olhar qualquer um desses desenhos, boa parte desses desenhos, com a vista de hoje, cara, não passa nenhum, não salva nenhum. Mas ele tem uma coisa que me incomoda olhando hoje. Gatão, ele virava uma arma. Não faz sentido nenhum, cara. Você sabe por quê, né? Não? Não, você não faz ideia? Então vamos dar mais uma curiosidade aqui. Transformers não era um desenho originalmente. Não, eu sei. Não era nenhuma linha de brinquedos originalmente. A empresa, eu não sei se é a Hasbro, qual que é nos Estados Unidos, a Hasbro. Ela resolveu importar do Japão. Sempre que formos falar de alguém, de empresa de brinquedos nos Estados Unidos, é a Hasbro. Ah, então tá. Mesmo que não for. Não vai ser, cara. Se não for, em algum momento ele vai comprar e vai passar a ser. Então, o que acontece? Eles decidiram importar do Japão uns brinquedos que eram veículos que se transformavam em robôs. Na verdade, assim, eram duas linhas de brinquedos. Uma era veículos que se transformavam em robôs e a outra linha era objetos que se transformavam em robôs, né? Eram duas coisas, dois brinquedos totalmente distintos. E aí ela procurou a Marvel na época e pediu pra eles criarem uma história pra aquilo. Uma história pra aquilo. Aquela merda de que o Ocidente tem que racionalizar tudo. E aí então criaram pra poder vender, que eram alienígenas, lá, do planeta, nananã, deles. E assim, o que acontece? Então você tinha os carros que viravam robôs, que eram de uma linha de brinquedos. E os objetos de outra. E outra,
exatamente. Então, assim, na verdade, eles não eram nem da mesma produtora lá no Japão, era um produto totalmente diferente. E aí tinha detalhes do tipo assim, nos primeiras linhas que chegaram nos Estados Unidos, os bonecos, os Transformers, eles tinham o espaço pra colocar um bonequinho minúsculo que tinha, que no Japão era o cara que controlava o robô. Ah, e daí é que virou robô? Aham. Olha só. E nos Estados Unidos, como não eram robôs, eles eram seres vivos, você não tinha as criaturinhas dentro. Então... Ok, realmente. Mais uma curiosidade aqui aprendida hoje sobre os anos 80. Mais algum desenho aí que vocês querem comentar? Querem falar rapidinho, só citar alguns animes? Olha, de desenho, só pra continuar no Incorretos aqui, eu só vou citar eles, cara, porque na minha concepção, que o Guilherme claramente discorda, mas na minha concepção eles são engraçados, dá pra você assistir. Eu não discordo, é diferente. Candidato, você tá sendo leviano. Dada a diferença de idade, pode dizer até que eu estou te educando. Ah, para com isso, Guilherme. Então, mas só pra citar eles mesmo, cara, porque eu acho que eles são bons, ó. Tem o Brickleberry, que é novo, razoavelmente novo, né? Eu acho que nem 6 meses que ele tem. Eu nem sei que desenho é esse. Aí, ó, tá aí uma opção pra vocês irem procurar. Tem o Deathlock, que eu acho que tem o Deathlock, né? Mas aí entra em anime, cara. Deathlock. Deathlock não, pô. Deathlock é aquele vilão, não é aquele herói da Marvel dos anos 70, que agora voltou no Agents of Shield? Tem nada a ver. Deathlock é uma banda de metal, black metal. Deathlock, sim. Aqui tem outros, deixa eu ver. O som deles é legal. Eles têm um CD, tem 3 CDs gravados à parte, cara. Vale a pena dar uma olhada. Se você não gostar do desenho, ouve só o CD que é bacana. E tem o Celebrity Deathmatch, né? Que passava na MTV de madrugada. Cara, eu achava sério. Sério, cara, MTV, nós vamos falar de MTV. Ah, não, mas eu tô falando, passava no Adult Swim também. Vamos falar de algum desenho da MTV, nós vamos falar de Beavis and Butthead. Aí sim. Guilherme, é que passava... um desenho politicamente incorreto. Aí você quer falar de peido e vômito, pelo menos o Beavis and Butthead contextualizava bem a coisa ali. Ficou original. Mas o Guilherme, é que passava também no Adult Swim, mas é que ele ficava transitando nos Estados Unidos muito tempo entre o Adult Swim e a MTV. E aqui no Brasil ele ficava muito mais tempo na MTV do que no Adult Swim. Então dá pra falar que ele ficava aqui no Brasil na MTV, entendeu? Esse Brickleberry que você falou eu conheço, já vi falar, cara, mas puta, também não... Também não te agrega nada, é uma parada muito forçada, mas eu dou risada, cara. Eu dou risada, é um urso, são guardas de parque. Agora você pôs Bob Esponja. Bob Esponja, onde que eu pus? O politicamente correto, cara, tem episódios do Bob Esponja que é muito correto. Bob Esponja é politicamente correto, Guilherme. Se você parar pra assistir, tem inclusive episódio que aparentemente... Oi? É só um desenho ruim. Não, tem inclusive episódio em que aparentemente ele é pego assistindo pornô. Pois é. Cara, só é um desenho ruim. Bom, vamos citar aí pelo menos alguns animes que a gente já tá aí estourando o tempo de gravação. Olha, anime bom que eu vi, e eu não sou muito fã de anime, né? Recentemente comecei a assistir. Bom, gente, eu queria agradecer a todos. Tem 2, cara, na verdade. Tem o Death Note, que eu assisti, que é muito bom, eu recomendo. E tem o Attack on Titans, que vai começar a segunda temporada e é muito bom, cara. Tem alguma coisa a ver com Teen Titans? Não tem nada a ver, cara. É um ataque de titãs, são titãs humanoides, né? O Paulo Miklos, Você tava guardando essa piada, né, cara? Você pensou eu tava inteiro. Tô curioso, né? Certeza que você anotou a piada, cara. Foi muito espontâneo. Não. E todos eles atacando uma cidade, cara. Eu vou te falar que sempre que eu vejo um show do Arnaldo Antunes, eu me sinto agredido. E ele, de certa forma, ainda é um titã, né? Então... Não, mas falando sério, são gigantes que têm uma forma parecida com humanos, né? E eles comem outros seres humanos. Cara, ele é estranho, mas ele ainda é humano. Eu sei que não parece, principalmente com aquele cabelo, aquele nariz. Mas olha, eu ia falar isso, quando eu olho o Paulo Miklos, eu também me sinto agredido. Sério, Arthur, não vai mesmo quer desistir de contar a história do desenho? Claro, você vai cortar de novo, então. Tô esperando você cortar pra dar um tempo. Epic win. Finish him. Portanto. Por favor, prossiga com o top do desenho. Não. Eu vou deixar. Já acabou. Tá, então só assim, são os titãs na sua formação original e atacando cidades. Acredito em você. Cara, os seres humanos. Dá um outro sentido pro disco com a cabeça de dinossauro. Ou no Titanomaquia, né?
Agora, quando você fala que eles estão comendo... Entenda como você quiser. O Paulo Miklos, ele tá de cinema independente, então eu quero saber se é no sentido bíblico ou gastronômico. Gastronômico. Mas se fosse bíblico seria mais perturbador ainda, cara. Mas são dois animes muito bons, cara. Vale a pena assistir. A segunda temporada tem o Paranoia. E já confirmaram o Skunk pra terceira, já. A hora que fica ruim, cancelam. Poxa, a gente fica por aqui. Não vou falar de mais nenhum anime hoje, né? Combo Breaker. Então, galera, vocês quiserem saber sobre mais anime, peçam aí nos comentários, porque hoje acho que encerra por aqui. Depois do ataque dos titãs. Fala galera, estamos aqui na leitura de e-mails e comentários do Rudcast 03, aquele com o macaco no tanquinho. E hoje eu não estou sozinho aqui, quem tá aqui comigo é... É o Arthur, cara. E finalmente a gente tem comentários, hein, Marcelo? Olha que não cara... temos e-mail ainda, mas já temos comentários. Já é uma evolução, né? Ah, alguma coisa, né? É, as pessoas estão vendo o que a gente tá fazendo, isso é ótimo. Alguém ouviu, né? É, que não seja a nossa mãe, né, cara? Cara, minha mãe só ouviu o primeiro, depois ela não ouviu mais. Putz. Na verdade, o primeiro e o segundo, que aí ela reclamou do Planeta dos Macacos e depois ela não consegue ouvir porque ela não sabe mexer no tablet dela. Já põe no feed automático dela. Pô, não, ela não tem feed, cara, então ela tem que ser no manual. É bom que dá page view, né? Mas... É. Já quer monetizar uma coisa. Alguém tem que ganhar dinheiro por aqui, né? Por favor, cara. Pô, e hoje nós temos 4 comentários, cara. Não foi uma pessoa só não que comentou. Olha só, a gente até respondeu, foram 4 pessoas. E são 4 pessoas. São 4 pessoas conhecidas, hein? Isso é bom também. Não, é bom, porque assim, não adianta. No começo é pessoa conhecida que vai ouvir nosso programa mesmo. Não adianta achar que alguém lá do outro lado do mundo já tá ouvindo a gente. Mas o legal é que, por exemplo, dos 4, a única pessoa que eu conheço não foi a pedido meu que ouviu e nem que comentou. Então eu fico muito feliz que a pessoa teve curiosidade de ouvir e teve interesse em comentar, né? Pra parabenizar a gente. Então vamos começar então. Olha, o primeiro comentário aqui pra mim que eu tô vendo é da Jaqueline Ribeiro, cara. Eu conheço ela é uma amiga minha e ela falou assim, ó, muito bom mesmo, parabéns pros moços, tudo aí. Ela é lá de Goiânia, Goiás. Cara, eu queria mandar um beijo
pra ela e falar que cumprir a promessa e que ela agora tem que virar fã de carteirinha do cast e não parar de ouvir, cara. Olha aí, Jaqueline, tem que continuar ouvindo e, se possível, divulga pra mais gente o programa. Por favor, né? Pra família, pros amigos, pro cachorro, cara, até pro papagaio, ou pro macaco de tanquinho, se ela tiver um. Aqui pra mim, o primeiro comentário que aparece é do Kleber Reina, que por acaso é meu primo, que é esse que eu falei. Ele falou o seguinte: mano, show de cultura. Cara, eu fico muito feliz de saber que alguém achou que foi um show de cultura. Tanto de besteira que nós falamos aqui sobre ficção científica. Verdade, alguém conseguiu extrair alguma coisa, né, cara? Tem embasamento quase nenhum, né? Mas assim, eu fico muito feliz de ver isso. É bom, ó, vou falar a verdade. Tem bastante coisa que a gente falou que é interessante lá, tirando todo o nonsense e as piadas ruins, mas tem bastante coisa interessante que dá pra reaproveitar, hein? Esse programa que o pessoal acabou de ouvir agora, com certeza teve piadas muito melhores que o da ficção científica. O terceiro comentário aqui é do Gabriel Rezende Veiga. E ele falou o seguinte pra gente, cara, olha só: parabéns pela iniciativa. É ótimo ver que ainda existem criaturas no universo que valorizam as obras de ficção científica, geralmente injustiçadas nas livrarias a ficarem entre policiais mal escritos e romances para adolescentes gordinhas. Só faltou falar de Doctor Who. Olha, eu queria dizer assim que eu não tenho nada contra romances policiais mal escritos, eu mesmo leio alguns, e menos ainda contra adolescentes gordinhos. Mas assim, realmente eu acho que a ficção científica aqui no Brasil, a literatura de ficção científica, ela é muito relegada, muito deixada de lado. Tem, inclusive aqui nós temos aquela livraria que tem Tolerância Zero, né? Já falamos sobre ela no programa. Eu adoro esse trocadilho, cara. Eu nunca vou parar de dar risada disso. E, cara, a seção de ficção científica dela é meia prateleira, assim, da estante só. Minúscula, cara. Não tem nada. De vez em quando você acha ali um Isaac Asimov, Philip K. Dick. É raríssimo você achar alguma coisa do tipo. Eu acho, assim, realmente tá precisando divulgar um pouco mais a ficção científica nisso. E quanto ao comentário do Sol, faltou falar de Doctor Who, Gabriel, eu até respondi pra você lá no site, mas eu vou dar um feedback aqui também. A gente não falou sobre Doctor Who porque nós ainda vamos fazer um programa especial só sobre Doctor Who. E um só não, né? Provavelmente vão ser vários, porque a série tem muita coisa pra ser falada. Mas não na sequência, serão vários programas espaçados. Apesar do Arthur tá fazendo torcida pra isso não acontecer tão cedo. Eu tenho que começar a acompanhar isso, cara. Eu não aguento o Doctor Who, cara. Nossa. Eu falei durante a gravação do programa que eu tinha assistido o especial de 50 anos e que só faltava o especial de Natal pra eu acabar a 7ª temporada. Uhum. Eu assisti ontem, acabei tudo da 7ª temporada. O Guilherme me perguntou se eu tinha chorado no especial de 50 anos. Olha, lágrimas masculinas caíram ao ver o especial de Natal. Eu falei, cara, eu falei. Você deu uma suada pelo olho. Como todo mundo sabe, Doctor Who, uma peculiaridade da série é que de tempos em tempos o ator que faz o doutor é trocado. Uhum. E pra isso o personagem morre. Tipo, é a mesma pessoa, mas ela sofre uma regeneração e por isso muda de corpo. E cara, você sabe que vai acontecer aquilo naquele episódio, você já tem consciência disso, e ainda assim é meio... triste, né? É meio triste, e esse foi meio chocante, assim, de ver o momento da transformação pra mim. Diferente dos outros que eu achei de boa, normal, assim. Mesmo porque, pelo que eu sei, o último Doctor Who antes desse atual era novinho, né? Aí, de repente, ele transforma e fica um velho, né, cara? Mas o Magneto da... Mas o Capaldi é bom, cara. Eu assisti, não sei se você já viu uma outra série da BBC, que foi o The Musketeers. Eu peguei o comecinho. Não cheguei a acompanhar o resto, não. Então, o Capaldi era o vilão da série. Não, eu lembro. Doctor Who. Eu lembro dele. Eu não tô falando do ator que é ruim, não. Não, ele é sensacional. É bom ator. Só tô falando que, tipo, muda muito de um jovem pra um velho, né? Ele se regenerou, né? Certeza. Ele se regenerou entre aspas, né? Ele se regenerou e ficou mais velho. Regenerou ao contrário, né? Rejuvenesceu, né? Ao invés de rejuvenescer. Mas, ó, uma parada que também me deixa feliz é que eu conheço o Gabriel, né? A gente estudou junto e eu sei que ele é crítico, cara. Ele é crítico chato. Ele é um daqueles caras que conhece as coisas, vai atrás e fala com competência na maioria das vezes, né? Gabriel, quem tá falando isso é o Arthur, que você é crítico chato, cara. Eu sou de boa. Não, mas ele é crítico chato no bom sentido, né? Ele é aquele crítico que vai saber do que tá falando e vai criticar de uma maneira razoável. Sim. Se ele tá falando que o nosso teve conteúdo, que é bom pela iniciativa que a gente
gente tomou de expor um conteúdo bom, né? E eu vou aqui confessar não, né? Expor aqui que ele trabalhou já em uma livraria, que não é do Tolerância Zero, né? Mas ele trabalhou numa livraria. E é um cara que lê livros e tem bastante cultura pra passar, cara. Então, se ele puder... Não é... Ele trabalhou naquela que tem o Prêmio da Paz? Não. Trabalhou naquele que tem o canal de TV lá deles. Ah, tá, entendi. Já sei qual que é. Pô, essa livraria é boa, cara. Eu gosto bastante de lá. Passava com o Ratimbun, né? Isso, passava Dr. Who também. Ah, eu não assisti. Na minha idade eu não assistia Dr. Who. Cara. Não, mas passava 2 anos atrás Dr. Who. Nessa idade eu também não assistia Dr. Who. Acho que esse pau eu vou continuar assistindo, hein? Mas aqui o próximo comentário é e último, infelizmente. Esperamos mais, né? Eu acho que esse cast de hoje vai ter muito mais comentários, hein? O próximo e último comentário é do Carlos Magno, né? Ele só mandou um elogio aqui que a gente mandou muito, né? Ele mandou uma risadinha típica de internet. E falou que a gente mandou muito, né? Eu mostrei o cast pra ele, mostrei pra várias pessoas e falei assim, se vocês gostarem do cast, né, e tiverem a fim de comentar, comentem e falem o que vocês acharam. Acho que o pessoal não entendeu muito, né? do que eu falei. Não, sinal que se eles comentaram, você falou pra eles, se vocês gostarem, comentem, e eles comentaram, é sinal que agradamos, né? Mas se não gostar também comenta, galera, porque é isso. Com aí, a gente vai responder, vai tocar o caralho em cima de vocês, vai arrebentar vocês. Como o Guilherme disse, a gente vai corrigir, então tá tudo bem. A gente vai encontrar vocês numa esquina escura e vocês estão ferrados. Isso. Mas a gente ama todos vocês. Independente do, né, se é uma adolescente gordinha ou se é um romance policial mal escrito. E, Arthur, você sabe como é que o pessoal faz pra falar com a gente? Olha, cara, tem as opções de comentários, né, e tem os nossos e-mails. Não, vocês podem deixar comentários aqui no próprio postagem. Sim. Podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, a gente fica muito feliz de receber e-mail, tá? Que é no tiourud@gmail.com. A gente tem um Facebook, você sabe qual que é? Eu sei, pô. Poxa, tá fazendo uma prova oral comigo? Tomara que eu me dê bem, né? Se eu não me engano é Tiourud. Nosso facebook.com/Tiourud. Ei, droga. Não, acertou. Se o pessoal digitar lá Tiourud também vai aparecer a gente. A gente tá no Google Plus, só que os endereços do Google Plus são bem complicados, então pesquisa lá por Tiourud, vocês vão achar a gente. Aqui no Google Plus não é complicado, né, cara? Cara, eu gosto bastante de usar o Google Plus. Eu acho ele muito bonito, cara, mas eu não acho nada funcional. Ele demora pra pegar o jeito dele, mas depois usa legal. E no Twitter, meu Twitter pessoal, que é o @blog do Tio, como sempre vai estar aí na postagem, o endereço pra vocês me acharem lá. Dessa vez eu vou deixar o meu Twitter, cara. Eu vou pedir pra você colocar aí na descrição. Provavelmente o pessoal não vai saber se eu falar direto, então vai precisar pegar a escrita ali. É @pankid, 3 Ds no final, né? Porque eu sou diferentão. E é isso, galera. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse programa. A gente falou bastante besteira e a ideia era essa mesmo. Não falamos de todos os desenhos que a gente gostava, faltou muita coisa. Eu queria ter falado sobre os Defensores da Terra, cara, não deu. Nossa, eu vou só citar aqui só pra constar. Animaniacs, faltou vários da década de 90. Capitão Planeta não tava lá. Mas nós vamos fazer outro programa que nós vamos falar dessa galera aí que ficou faltando. Quem quiser lembrar a gente de outros desenhos aí que vocês gostavam, independente do período histórico aí do desenho, deixa recado aí. Lembrando assim que a gente não abordou filmes de animação. Sim. A gente abordou animações para televisão. Desenhos animados, né? Que é nos comerciais de TV, né? Isso. Então, assim, nesse sentido, galera, o que vocês lembrarem aí, que quiserem comentar, pode falar, vocês não falaram de tal desenho, ou, eu gosto de desenho tal, pode falar aí. A gente vai comentar aí no próximo programa. A gente fica feliz. E se for mandar e-mail, por favor, eu não quero aumentar o pênis. Eu acho que o Marcelo também não quer aumentar o pênis. Se o Guilherme... talvez, mas manda no e-mail pessoal dele, galera. Só isso. Manda um e-mail pedindo o pessoal dele que eu passo. Qualquer coisa assim, não tem problema. Então, galera, aquele abraço e até daqui a 15 dias. Falou, galera. Abração. Escuta, segunda temporada. O Herbert Viana vai andar ou ele vai estar voando? Politicamente correto, cara. Isso é politicamente correto.